Olá pessoal, paz e bem a todos, espero encontrá-los bem. Nós, nesse vídeo, pretendemos trabalhar o tema da energia criadora, energia sexual, na verdade num conjunto de vídeos, que fazem parte do estudo, do nosso programa da juventude, da evangelização espírita, frequentemente, todos os anos, no mês de novembro, ocorre o estudo dessa temática. A nossa pretensão, então, é trabalhar esses três temas. Eventualmente, no tema 2 ou tema 3, a gente possa fazer dois vídeos para tratar do assunto. Iniciando com o primeiro vídeo, com o tema 1. Então, são três temas. Tema 1, o adolescente e a sua sexualidade. O tema 2, a importância da sexualidade feminina e masculina no processo reencarnatório. A problemática da transição entre polaridades. E no tema 3, o adolescente, o namoro, o noivado e o casamento. Então, nosso primeiro tema, o primeiro assunto, é energia criadora, energia sexual, sob a ótica do tema o adolescente e a sua sexualidade. Para o início do nosso estudo, nós resolvemos trazer essa imagem, que remete a um ensinamento que Jesus deu em um dado momento da sua passagem entre nós aqui na Terra. Aquele momento em que um grupo de homens leva a mulher adúltera a fim de que Jesus emita uma opinião, um julgamento a respeito do comportamento, da atitude tomada por aquela mulher. Enquanto os homens ficavam ali aguardando esse julgamento com as pedras para que a mulher fosse apedrejada como adúltera, conforme estava escrito na antiga lei, na lei dos profetas. E Jesus, então, devolve o questionamento aos homens, perguntando qual deles ali não havia pecado, que atirasse então a primeira pedra. E dos mais velhos até os mais novos foram abandonando as pedras e regressando. Em dado momento, todos já haviam deixado o local, apenas Jesus e a mulher estavam, e ele questiona a mulher, onde estão os teus julgadores? Então, todos haviam ido embora, e Jesus diz então que ele também não faria nenhum julgamento, mas que ela fosse e não tornasse mais a pecar, a cometer a mesma falta, cometer o mesmo erro. Nesse ensinamento, claramente nós identificamos Jesus buscando a orientação de todos aqueles que ali estavam e que eram faltosos perante a lei. Não só os homens, mas também a mulher que havia de ser apedrejada por aqueles homens. Todos foram beneficiados pelo ensinamento do Cristo em relação à necessidade que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos, identificarmos as nossas faltas e trabalharmos esses elementos dentro de nós, para que aí sim haja um julgamento de fato e verdadeiro e uma superação de fato e verdadeira dos erros cometidos. Ou seja, se é para fazer algum tipo de correção, que seja interna, e que essa correção seja para fazer evoluir a cada um de nós. Nesse ensinamento, então, Jesus nos demonstra que não cabe a qualquer um qualquer tipo de julgamento ou condenação do semelhante que está em progresso lado a lado, junto de nós. O que nos cabe é estender a mão, auxiliar, facilitar o processo evolutivo uns dos outros, sem que haja julgamentos. Afinal de contas, todos nós estamos encarnados num mundo de expiações e provas, e todos nós temos as nossas faltas, os nossos erros do passado a expiar, e temos provações pela frente para atestar o nosso processo de conquista evolutivo. Então fica já essa primeira imagem para todos os vídeos, o assunto que nós vamos tratar
a respeito dos nossos estudos nesse mês de novembro, né, sobre o tema da sexualidade. Né? Então, para a nossa primeira questão, né, nós tomamos lá do livro Sexo, Problemas e Soluções, da Marisley e Mídio Brasileiro. A primeira questão, né, eles colocam lá, o que é sexo? Para iniciar esse estudo, né, da energia criadora, né, da energia sexual reprodutora. Nós vamos ver, claro, né, esses conceitos iniciais, para depois adentrar, né, essa relação da adolescência e a sexualidade. Então, o que seria o sexo exatamente? Né? Eles escolhem, né, para fazer essa definição, né, essa visão do sexo como, né, um elemento comum do processo evolutivo e inserido, né, na lei divina. Assim, né, como nós temos, né, na lei divina, né, leis que regem o mundo físico e leis que regem o mundo, né, espiritual, né, o mundo moral, né, obviamente, né, a relação da sexualidade, da energia criadora, como um processo, uma lei inserida na lei divina. Então, assim se define, né, o sexo no livro de Emídio e Marisley Brasileiro. Sexo é a lei de atração que une todos os elementos da matéria elementar nos corpos orgânicos e inorgânicos. Então, a energia criadora, né, ela faz parte da lei divina. Né? Não há nada que esteja fora do processo divino, né? Nada que esteja fora das leis divinas. Né? Inclusive, no processo reencarnatório, a sexualidade, né, ela deve ser vista nessa perspectiva. Né? Ela é a lei que une, né, os elementos da matéria, sejam em corpos orgânicos ou inorgânicos. Então, lei de atração, né, ela determina a união de todos os elementos da matéria primitiva, da qual se origina a matéria orgânica e a matéria inorgânica. Então, os corpos, né, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, né, eles são regidos por essa lei divina, né, de atração, né, da qual, né, nós entendemos, né, a energia criadora. Primeira questão do Livro dos Espíritos, né, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o criador de todas as coisas. A lei de atração, né, é essa lei, né, que emana de Deus, né, que através da criação faz a união de todos os elementos, né, que darão origem, né, à nossa matéria, seja orgânica ou inorgânica. Os corpos orgânicos, né, são seres orgânicos e se caracterizam pela presença do princípio vital, né, os seres humanos, animais e plantas, né, seres animados, né, pelo princípio vital. E os seres inorgânicos, caracterizados pela ausência do princípio vital, os minerais, a água, o ar, etc. Então, todos eles, sejam orgânicos ou inorgânicos, são regidos pelo Criador, né? Causa primária de todas as coisas, que, através da lei de atração, leva, então, à composição desses diferentes corpos, sejam orgânicos ou inorgânicos. O que vai distinguir, né, um corpo orgânico de um inorgânico, então, é a presença do princípio vital. Então, a formação de todos os corpos, em especial, né, para o nosso estudo, né, a formação do nosso corpo, né, o corpo físico, do qual reencarnamos, né, e habitamos nesse processo reencarnatório, ele obedece a leis divinas. Né? Então, esse corpo que habitamos e está formado, está obedecendo a lei divina.
Então, não há equívoco na formação desse corpo, né? Formação dessa matéria, né? Da agregação dessa matéria. Ela obedeceu a princípios da lei universal, né? Da lei natural. Outra questão que nós encontramos no livro Sexo, Problemas e Soluções: qual a origem do sexo? Compreendendo, é claro, né, essa conexão, né, entre o campo físico e o campo extrafísico. O Emídio, né, e a Marisdei nos trazem essa resposta no seu livro. O sexo origina-se da união do princípio inteligente do universo, que é o espírito, com a matéria elementar, através do intermediário, que é o fluido universal. Então, nós temos aqui o mecanismo divino, né, sendo demonstrado, né, através dos processos de conexão entre o espírito, a matéria, né, e o fluido necessário à animação dessa matéria, né, o intermediário, através do qual o espírito se comunica com a matéria, né. Então, existe uma relação direta, né, no processo reencarnatório, né, entre aquilo que o espírito comunica, né, e aquilo que o corpo, ou seja, a matéria, né, reflete. Então, a matéria reflete a necessidade, né, os pendores, a realidade do espírito reencarnante. Então, nós vimos que está na lei a formação dos corpos, né, e que existe uma relação, né, direta, né, entre o espírito e a matéria através do fluido universal que lhe serve de intermediário. Então, a origem do sexo, né, no processo reencarnatório, né, ela emana do próprio espírito, obviamente através da lei de reencarnação. A necessidade do espírito reencarnante reflete, né, no corpo físico através das leis universais, né, o corpo que esse espírito necessitará, com as características, com a forma, né, com o sexo, o gênero necessário ao processo reencarnatório. Então, não há equívoco na lei divina. Há a necessidade daquele espírito que reencarna e que, regida, né, pela lei divina, a reencarnação se dará no formato, no meio, né, no, no corpo, né, no contexto, né, necessário, na família necessária ao espírito que reencarna. Então, da onde se origina, né, o sexo do reencarnante? Né? Da lei divina, né? Da lei de atração, né? E da necessidade do princípio inteligente, né, que vai exigir a formação, né, pela conexão com a matéria de um corpo que lhe seja, então, necessário para reencarnar nesse mundo de provas e expiações, refletindo toda aquela carga, né, que o espírito traz de necessidades, né, de progresso, de evolução, de resgate em relação à sua história espiritual. Por que o sexo está relacionado com a reprodução da espécie? Questão, então, lá do livro Sexo, Problemas e Soluções. Então, lá obtemos a seguinte resposta: do sexo ou da lei sexual origina-se o princípio sexual orgânico e o princípio sexual inorgânico, destinados à reprodução das espécies orgânicas e inorgânicas. Então, sim, né?
não só os seres orgânicos, homens, plantas e animais, né, são regidos por essa lei, né, mas também o princípio inorgânico, né, minerais, né, pedras, o ar, por exemplo, né, substâncias químicas, né, que compõem os diferentes seres inorgânicos, são regidos por essa mesma lei, né, de atração, que faz com que haja essa diferente composição entre esses diferentes elementos inorgânicos. A lei natural ou divina manifesta-se através da lei moral de reprodução, para determinar os princípios da lei sexual e do sexo. Então nós temos aqui, né, a lei de reprodução, componente, né, das leis morais que nós encontramos no Livro dos Espíritos, né, sendo aquela que rege, né, que determina os princípios da lei sexual e do sexo. Aquela que determina, né, o meio através do qual, né, esses elementos, sejam orgânicos e inorgânicos, vão se ligar, né, e vão dar origem a diferentes corpos. Né? No campo inorgânico, né, se nós pegarmos, né, qualquer elemento, como por exemplo, né, a molécula da água, né, H2O, né, nós temos ali hidrogênio e oxigênio, e eles se ligam, né, por um princípio, uma lei. Que lei é essa? Né? Essa lei, né, de atração, que faz e que rege, né, que faz com que esses elementos se liguem, dando origem a outros elementos. É a mesma lei, a lei criadora, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Que dá origem, né, e criou, né, todas as coisas. Então essa união, né, seja da matéria orgânica ou inorgânica, obedece às leis, mais propriamente a lei moral de reprodução. O princípio vital da vitalidade é a matéria orgânica, enquanto o princípio orgânico determina seu movimento, sua dinâmica própria, gerando então os processos orgânicos, como a própria libido, a energia sexual reprodutora, as quais são energias sexuais que atuam nos seres orgânicos. Ou seja, né, é um processo regido pela lei de reprodução e se origina, né, durante o processo reencarnatório, né, ou que se reflete no processo reencarnatório, com a geração, né, dessas energias no campo do espírito, né, que vão se refletir na matéria, né, gerando a necessidade, né, da energia reprodutora na geração de novos corpos orgânicos. O princípio sexual inorgânico atua somente nos corpos inorgânicos, gerando a reprodução das moléculas secundárias. Ou seja, a mesma lei se reflete também na formação dos corpos inorgânicos. A necessidade da formação, né, de moléculas, né, faz com que, né, haja essa necessidade de atração, né, e de ligação entre diferentes elementos. Né? Falamos aí da ligação do hidrogênio com o oxigênio, né, os seus diferentes, né, meios, né, os elementos vão então se conectar, dando origem, né, a diferentes materiais, né, diferentes corpos materiais inorgânicos. Então nós vemos, tanto no campo orgânico quanto inorgânico, a manifestação, né, do Criador na energia criadora, que se reflete na energia sexual reprodutora, né, na lei de reprodução, dando origem tanto a corpos orgânicos quanto a corpos inorgânicos, através da ligação, né, da atração que se dá nessas diferentes moléculas. Sendo que, né, nos corpos orgânicos, né, há a geração, né, de outros elementos, né, que dinamizam a criação desses novos corpos, né, como, por exemplo,
a libido e energia sexual reprodutora, né, que impulsionam, né, os corpos materiais na busca da geração, né, de novos corpos. Por quê? A lei de reencarnação exige, né, que os espíritos se conectem, né, a corpos materiais em formação para que o processo reencarnatório se dê e que para o espírito possa experienciar, né, o processo reencarnatório, realizando seus resgates, né, se readequando à lei divina, né, progredindo, evoluindo em moral e em intelecto. Né? Então, o processo, né, da energia sexual reprodutora é um processo divino, é um processo ligado à energia criadora. A energia sexual reprodutora age independentemente ou pode ser controlada pelo espírito. Então, os espíritos reencarnantes, né, são dotados, né, de livre-arbítrio, né, e essa questão, né, nos coloca um ponto, uma inflexão importante em relação à lei de causa e efeito, né, desde que se seja livre para agir, né, o indivíduo também se torna responsável pelo resultado das suas ações. Essa pergunta se torna realmente muito importante nesse aspecto, né? No campo da energia sexual reprodutora, age independentemente ou pode ser controlada pelo espírito? Então, a resposta nas plantas e animais, ela age sob o controle da natureza. Nos seres humanos, o espírito reencarnado, ela pode e deve ser educada sob o controle de uma consciência moral reta e iluminada pelo bom proceder. Ou seja, é uma potência do espírito, né? Reflete, né, o seu livre-arbítrio. Né? Então, o uso da energia sexual reprodutora, o uso dessa energia criadora, né, faz com que nós, né, nos tornemos responsáveis por detentores do livre-arbítrio sobre os resultados de cada ação no uso dessa potencialidade do espírito, né, fazendo com que nós possamos evoluir moral ou intelectualmente, ou então, né, o mau uso dessa potencialidade, fazendo com que nós, né, pela lei de causa e efeito, né, tenhamos que realizar resgates pelo uso desequilibrado das nossas potencialidades, entre elas a energia sexual reprodutora, a nossa energia criadora. Qual a função da energia sexual reprodutora? Então, a função da energia sexual reprodutora, a qual se denomina sexo, é a reprodução da espécie. Né? Ou seja, corresponde à lei de reprodução, corresponde à energia criadora, corresponde ao princípio inteligente do universo criador de todas as coisas. Então, né, a reprodução da espécie está ligada, né, à lei de reprodução, à lei de reencarnação, né, e reflete, obviamente, né, nesse processo, na geração, né, de novas oportunidades reencarnatórias, corpos que, né, vão igualmente refletir, né, as necessidades daquele espírito que precisa se reaver muitas vezes com a lei de causa e efeito pelo bom uso, mau uso das suas potencialidades, entre elas a própria energia sexual reprodutora. Uma função da energia sexual reprodutora, a qual se denomina sexo, é a reprodução da espécie, a geração, né, de novos corpos que darão, né, oportunidade de conexão de espíritos em processo de reencarnação, que tem, é claro, né, todo o contexto de necessidades, né, de reencarnar com aquela família, né, naquele contexto, com aquele corpo gerado, com aquelas condições para esse espírito que, né, é regido, né, pelas leis universais e que necessita se reaver ou recuperar, né, ou expiar as suas faltas
no processo evolutivo. Então, o corpo é gerado de acordo com as necessidades do espírito, através, né, da lei de reprodução, através da função, né, sexual reprodutora, que é um componente da energia criadora. Agora, propriamente, né, a relação da adolescência e a sexualidade, lá do livro Adolescência e Vida, da Joana de Angelis, né? Então, esses conceitos iniciais foram importantes para que a gente possa fazer agora essa relação, né, da adolescência e a sexualidade. Então, Joana de Angelis, nesse livro, né, Adolescência e Vida, né, no tema adolescente e a sua sexualidade, ela inicia da seguinte forma: na adolescência, o despertar da sexualidade é como romper de um dique, né, no qual se encontram represadas forças incomensuráveis que se atiram desordenadas, produzindo danos e prejuízos em relação a tudo quanto encontram pela frente. Então aqui ela compara, né, essa potencialidade do espírito, né, a sexualidade, a energia criadora, né, ao romper de um dique no processo, né, de amadurecimento, né, do corpo físico na fase da adolescência, né. Quando chega esse período, né, ela compara então a um dique. Um dique, então, ele represa a água que fica ali inerte, né, com energia potencial, né, que ao se romper um dique, né, ao se abrir as portas de um dique, né, essa energia potencial é liberada e a água, né, então ela transforma essa energia que era potencial em energia dinâmica, né, entra em movimento aquele potencial enorme de massa de água que estava represado, né, e ele vai desordenadamente, né, tomando caminho, né, e avançando de forma desordenada. Então, ela faz essa comparação, essa analogia, né, com a energia sexual reprodutora, né, a sexualidade nessa fase, né, se educada, obviamente, né, essa energia, né, controlada pelo espírito reencarnante, né, ela fluirá, né, ao longo do processo reencarnatório com equilíbrio, né, mas de fato, né, a falta de consciência e de educação, né, da moral, né, do espírito reencarnante faz com que, em muitos casos, né, essa energia, né, ela se apresente de forma desordenada, né, causando algumas consequências para o espírito reencarnante, né, e para todos que o fazem parte, né, do contexto dessa reencarnação. Então, ela continua: a sociedade contemporânea encontra-se em grave momento de conduta em relação ao sexo, particularmente na adolescência. Superada a ignorância do passado, contempla assustada os desastres morais do presente, sofrendo terríveis incertezas acerca do futuro. A orientação sexual sadia é a única alternativa para o equilíbrio na adolescência, com base e segurança para toda a reencarnação. Então, ela aponta do porquê, né, desse desordenamento, né, no uso da energia sexual, né, do uso da energia criadora de uma forma desordenada, né, pelos seres reencarnados, sobretudo, né, na adolescência, porque havia no passado, né, uma contenção por ignorância da energia criadora, mas houve então essa abertura, né, mas sem a devida educação, compreensão do que realmente se trata, né? É uma energia criadora, né, que trará reflexos, né, para o espírito no seu bom ou mau uso, né, fazendo que o espírito avance moral e intelectualmente ou, né, fique estagnado, né, em processos de expiação, né, de resgates em relação ao mau uso dessa mesma energia, né? A incompreensão da realidade do espírito, da lei de reencarnação, da lei de progresso, né, do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, né, que gera então esses desastres morais, tanto para o presente quanto para o futuro da humanidade, né, e do processo encarnatório dos indivíduos.
E ela ainda coloca, né, que somente essa orientação sexual sadia, né, é uma alternativa real, né, para o equilíbrio da adolescência, com segurança, né, para desse período a toda a reencarnação. Essa compreensão, né, essa orientação, esse entendimento, né, de que somos espírito, de que a energia sexual é uma energia criadora, que tem origem no próprio Criador, né, e que nós somos responsáveis, né, seres conscientes, né, responsáveis pelo bom ou mau uso. Né? Somos livres para utilizar, pelo livre-arbítrio, mas somos prisioneiros das consequências dos nossos próprios atos e do mau uso dessas energias criadoras. Ela continua, sem dúvida, o sexo faz parte da vida física, entretanto, tem implicações profundas nos refolhos da alma, já que o ser humano é mais do que o amontoado de células que lhes constituem o corpo, ou seja, a realidade do espírito, né? Toda a ação corresponde a uma reação. Livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Somos livres na ação, né? Mas na reação sofremos as consequências, né, dos nossos atos, né? Em todos os campos, inclusive no uso da energia criadora, né? Então, o sexo faz parte da vida física, no que concerne à lei de reprodução, à lei de atração, de origem, né, na energia criadora, e que, né, trará reflexos, né, para a vida do espírito, porque o corpo reflete, né, a realidade do espírito. Pensamentos, atos e palavras são reflexo do uso do espírito nas suas diversas potencialidades. E ela continua, por essa razão, os conflitos se estabelecem tendo-se em vista a sua realidade espiritual, com anterioridade à forma atual e complexas experiências vividas antes que não foram felizes. Então, assim, é um reflexo, né, no corpo, há um reflexo no contexto reencarnatório, há um reflexo nos equilíbrios e desequilíbrios, né, enfrentados pelo espírito no processo de ajuste reencarnatório com o corpo que lhe foi formado, né? E essa realidade, né, espiritual, com certeza se reflete na forma atual, né, dadas as experiências vividas, né, que não tenham sido condizentes com o progresso, né, a lei moral. O corpo reflete os hábitos ancestrais, que provêm das experiências anteriores, vivenciadas em outras existências corporais, que imprimiram necessidades, anseios, conflitos ou harmonias que ora se apresentam com predominância no comportamento. Então, o corpo gerado, né, para o processo reencarnatório, ele vai refletir hábitos anteriores. Se hábitos desequilibrados, o corpo, né, que foi gerado para aquele processo reencarnatório vai refletir esses hábitos, sejam eles positivos ou negativos. Né? Desequilíbrios gerarão um desequilíbrio no processo de geração daquele novo corpo para o reencarne daquele espírito, né? Que necessitará, obviamente, né, se reequilibrar frente aos próprios erros cometidos no passado. É a lei divina nos propiciando, né, as experiências necessárias ao processo evolutivo, sejam eles, né, reflexo de nós mesmos, que provém das experiências anteriores, vivenciadas em outras existências corporais, que imprimiram necessidades, anseios, conflitos. Então, essa impressão, né, esse desequilíbrio que se imprimiu no próprio perispírito, né, vai se refletir, né, certamente no corpo físico que será gerado, né,
no processo reencarnatório, né? Todos os conflitos, né, anseios, né, necessidades, desarmonias se refletirão nesse corpo. Então, não existe uma falha no processo reencarnatório. A lei de reprodução, a lei de reencarnação, né, é perfeita, assim como perfeito é o nosso Pai Celestial. Obviamente, né, todos os erros, falhas, conflitos, problemas, né, são gerados pelo próprio espírito reencarnante. Então, o corpo que nós reencarnamos é o corpo que é necessário para o reajuste perante o nosso passado, perante os erros cometidos, né, e perante os testemunhos, desafios e expiações que nós devemos passar. Obviamente que as harmonias também, né, as construções positivas, né, o progresso realizado anteriormente, né, também vai se refletir, né, no comportamento do espírito e que, né, ao se aproximar, né, num processo reencarnatório, vai se refletir naquele corpo físico também em geração, dada a necessidade, né, que o espírito tem naquele dado momento reencarnatório, daquele dado processo reencarnatório. Inseguranças e medos, muito comuns na adolescência, procedem das atividades mal vividas nas jornadas anteriores, que imprimiram matrizes emocionais ou limitações orgânicas, deficiências ou exaltação da libido, preferências perturbadoras que exigem correta orientação, assim como terapia especializada. Então, tanto no campo orgânico quanto no campo espiritual, emocional, psicológico mesmo, né, existem reflexos, né, das experiências anteriormente vivenciadas. Né? Então, aquelas situações, né, que no período da adolescência surgem, né, como inseguranças, medos, né, nesse momento, né, são, na verdade, reflexo, né, das experiências mal vividas anteriormente, né, em anteriores reencarnações, né, que impregnaram, né, o campo emocional, psicológico, né, do espírito e que nesse momento, né, acaba refletindo essas inseguranças e esses medos e as próprias questões orgânicas, né, limitações orgânicas, deficiências orgânicas, né, na geração mesmo do corpo físico, né, eles refletem esse desajuste do espírito, né, o espírito que traz essas situações, desajustes anteriores, se reflete no perispírito, e o perispírito, ao se ligar ao novo corpo, né, vai acabar gerando no próprio corpo que informação, né, essas limitações que possam ser deficiências, né, ou limitações orgânicas, nos mais diversos campos, inclusive no campo da sexualidade, né. A própria questão da exaltação da libido, né, preferências que sejam desajustadas à necessidade do processo reencarnatório, né, são reflexo desse mau uso, né, da energia criadora, da energia sexual reprodutora em anteriores experiências reencarnatórias, que obviamente vão exigir, né, a orientação desse espírito durante o processo, né, reencarnatório, para que ele possa se reajustar perante a lei divina. Né? Então, o que torna, é claro, né, esse processo mais complexo, né, a partir do momento em que nós, espíritos desajustados, temos a tendência, né, de identificar que a situação que nos encontramos seja injusta, né, incompreendendo a lei divina, incompreendendo, né, Deus, né, e nos achando muitas vezes injustiçados, né, e de fato, né, nós não passamos por injustiça alguma, né, nós estamos passando por um processo de reajuste, estamos passando por um processo evolutivo e temos em nós mesmos, né, no nosso corpo físico, o reflexo daquilo que somos, dos erros cometidos ou das virtudes conquistadas, né, e das harmonias produzidas no processo evolutivo. Então nós estamos no corpo necessário, na configuração necessária, né, reencarnatória,
para que nós possamos dar os passos necessários ao processo evolutivo. Não existe erro no processo evolutivo, né? Então, se o corpo teve aquela formação, é aquela formação que nós necessitamos, né? Não é outra, né? Para ser outra formação, nós precisaríamos ter outras experiências, outros usos das nossas capacidades espirituais, inclusive no campo do uso da energia criadora, né? Se há, então, um desafio no processo reencarnatório em relação ao corpo que nos encontramos, as limitações orgânicas ou questões emocionais, são reflexo da nossa necessidade, né? É aquele desafio, é aquele corpo que nós temos que vivenciar, é aquela condição que nós nos encontramos, né? Qualquer situação contrária, né? Qualquer revolta, né? Ou sentimento de injustiça em relação à condição que nos encontramos, reflete a rebeldia, né? O orgulho, o egoísmo, o atraso moral que ainda nós nos encontramos. Obviamente, nós somos espíritos reencarnados no mundo de expiações e provas, né? Então, não é muito difícil, né, nos encontrarmos, né, uns aos outros nessa condição, né, de estar se sentindo injustiçado, né, ou nos encontrarmos, né, em comportamentos e pensamentos egoístas e orgulhosos, né, em compreendendo a necessidade de experiência reencarnatória em que nos encontramos, né? Então, em muitos momentos, né, nós podemos nos achar dessa forma. E é claro, né, que o estudo de si mesmo, né, a compreensão, né, dessa realidade, né, olhar para dentro, conhecer-se a si mesmo é importante para que nós possamos dar os passos corretos e, obviamente, né, estender a mão aos nossos irmãos que também estão nessa caminhada, né, sem realizar julgamentos e condenações, relembrando aqui aquela imagem inicial, né, do nosso estudo, né, onde nós vimos ali, né, a imagem de Jesus com a mulher, né, que estava em via de ser apedrejada, né? Jesus não realizou julgamento nem aos que desejavam apedrejar, nem a mulher adúltera, né? Ele colocou e esclareceu, né, as consciências sobre a sua realidade espiritual. E cada qual seguiu seu rumo. No que diz respeito ao sexo, este requer o mesmo tratamento e dignificação que são dispensados aos demais órgãos, com o agravante de ser o aparelho reprodutor, que possui uma alta e expressiva carga emocional. Desse modo, requisitando maior soma de responsabilidade, assim como de higiene e respeito moral. Então, tanto no campo físico quanto no campo espiritual, moral, né, o uso da energia criadora, né, o uso da energia sexual reprodutora, né, ela revela, né, para todos nós, né, reflexos, né, que serão positivos ou negativos no bom ou no mau uso dessa energia, trazendo para o espírito reencarnante, né, reflexos futuros, sejam eles positivos ou negativos, né? No bom uso, trazendo reflexos positivos, em próximas reencarnações, no mau uso, trazendo reflexos negativos, né, na formação e nas experiências, né, de futura reencarnação. É claro, né, a complexidade, né, da relação, né, no campo emocional, no uso da energia criadora, da energia sexual reprodutora, né, trará, obviamente, né, a necessidade de resgates, né, no mau uso em relação aos demais que possam ser afetados negativamente pelo mau uso dessa energia. E, é claro, né, o bom uso da energia criadora, né, no campo da ciência, do conhecimento, né, no campo da educação, no campo da religião, no campo das mais diversas ciências, enfim, né, em prol, em favor do próximo, né, na prática do bem, da caridade, na construção do pensamento positivo, essa energia criadora que cria o bem, né, obviamente trará reflexos positivos, né, para si e para os demais, né, no campo evolutivo. O controle mental, a disciplina moral, os hábitos saudáveis no preenchimento das horas, o trabalho normal,
a oração ungida de amor e de entrega a Deus constituem metodologia correta para a travessia da adolescência e o despertar da idade da razão com maturidade e equilíbrio. Então, na busca do reequilíbrio da energia criadora, da energia sexual reprodutora, né, Joana de Anjos aí nos coloca, né, alguns elementos que nós podemos construir, né, intimamente para o equilíbrio, né? Então, controle mental, né, vigiar os pensamentos, né, controlar os seus pensamentos, né, identificar, né, o pensamento como origem de palavras e atos, né? Então, o bom uso, né, dessa energia criadora, né, que se reflete na nossa vivência, começa no pensamento, no controle do nosso pensar. As atitudes, né, a nossa disciplina nas ações, né, na forma como nos agimos, nos comportamos em relação com o nosso próximo, também se reflete, né? Os hábitos, ou seja, as ações, né, saudáveis, né, buscando, né, elementos salutares no preenchimento das nossas horas, né, um trabalho dignificante, né, e a conexão com a lei divina, né, o religare, né, a religiosidade que a gente possa ter com o alto, né, e alimentar essa ligação, obviamente vão ser elementos necessários, né, para o equilíbrio no uso da nossa capacidade criadora, da nossa energia sexual, né? O sexo orientado repousa e se estimula na aura do amor, que lhe deve constituir o guia seguro para equacionar todos os problemas que surgem e preservá-lo de abusos que alucinam. Sexo sem amor é agressão brutal na busca do prazer de efêmera duração e de resultado desastroso por não satisfazer nem acalmar. Então, fica claro, né, nesse momento aqui, que Joana de Anjos, né, está colocando que tudo, inclusive a energia criadora, a energia sexual reprodutora, o sexo, portanto, né, deve ser regido pela lei de amor, né? Então, obviamente, né, nada está fora, né, do campo das leis morais, né? Tudo que existe em termos de potencialidade do espírito, né, ou no campo físico, né, deve se remeter às leis morais, né? E qualquer desvio dessas leis morais trará para o espírito, né, necessidade de resgates, né, ou situações que possam ser difíceis para o espírito no futuro, né? Igualmente, a energia criadora, o sexo, deve ser, né, regido pela lei de amor, né, pela lei de justiça, amor e caridade, né? E ela ressalta ainda, né, no último trecho, que o uso da sexualidade, né, da energia criadora sem amor, é uma agressão brutal na busca do prazer, ou seja, né, acaba sendo reflexo do egoísmo, do orgulho, né, da vaidade, né, e que não preenche realmente a necessidade do espírito, né, e que vai trazer, né, desequilíbrios para esse espírito. Tendo-se em vista a permuta de hormônios e o fenômeno biológico procriativo, o sexo deve receber orientação digna e natural, sem exagero de qualquer natureza ou limitação absurda, igualmente desastrosa. Então, né, é um fenômeno biológico, né, também a energia criadora, né, onde ela se reflete lá na energia sexual reprodutora, que gera os fenômenos da libido, né, e do processo procriativo biológico, né? Então, a orientação digna, natural, né, com a compreensão do processo, né, reencarnatório no campo biológico também é muito importante, né? A compreensão no campo moral também, né, levará um melhor entendimento da formação desse novo corpo, né, o porquê esse novo corpo está se formando, qual o objetivo, né, que ali há um espírito reencarnante, né, há um objetivo evolutivo ligado à lei de progresso, e existem diversas leis regendo esse processo reencarnatório, né, e que o espírito está se ligando a esse corpo, né, há muito tempo, né, está se ligando a esse processo reencarnatório há muito tempo, né, em preparação, né, e quando há a conexão entre
o gameta masculino e feminino, né, esse processo reencarnatório já estava, né, em processo de maturação, né, e quando há essa conexão, né, entre o gameta masculino e feminino, já há ali então a presença do espírito reencarnante, né, que está se ligando célula a célula, aquele corpo em formação, né, em que mesmo, né, no processo em que estava ocorrendo, né, o momento da ligação, o espírito reencarnante que ali estava presente, né, com a sua carga espiritual, já estava, né, conduzindo, né, qual, né, o gameta masculino, né, que seria utilizado para se ligar àquele óvulo que daria a formação daquele corpo com aquelas características necessárias àquele espírito reencarnante, né? Então a vida já se dá, né, desde este momento, né? E é claro, né, por isso mesmo, né, o aborto, né, não deve ser cogitado, né, de forma alguma, né, salvo, né, as situações que estão previstas na própria lei divina. A força não canalizada, deixada em desequilíbrio, danifica e destrói, seja ela qual for. Então, igualmente, né, a força criadora, a energia criadora, né, que se reflete, né, na sexualidade, né, ela não canalizada vai trazer desequilíbrios nesse campo dessa energia que será danificada, destruída, né, e que se refletirá em futuros processos. A de natureza sexual, né, tem conduzido a história da humanidade e porque nem sempre foi orientada corretamente, os desastres bélicos que sucederam às hecatombes morais, sociais e espirituais têm sido a colheita dos grandes conquistadores e líderes doentios, reis e ditadores ignóbeis, que dominaram os povos arrastando-os em cativeiros hediondos porque não conseguiam dominar-se, controlar essa energia em desvario que os alucinava. Então essa energia criadora, né, mal utilizada em diversos campos se reflete, né, trazendo reflexos para o indivíduo e para o conjunto, né, de indivíduos que lhe estão ligados no processo reencarnatório de forma direta e indireta. Examine-se qualquer déspota e nele se encontrarão registros de distúrbios na área do comportamento sexual, ou seja, da nossa própria energia criadora. Desse modo, na fase da irrupção da adolescência e dos órgãos secundários, impõe-se o dever de completar-se a orientação do sexo que deve ser iniciada na infância, de forma que o jovem se dê conta de que mesmo existe em função da vida e não este como instrumento dele. Então, o processo de educação moral, né, do espírito se dá desde a infância, né, e que, né, permanece durante a fase da adolescência, né, e para a vida toda, né? Nós, enquanto espíritos já, né, na fase adulta do processo reencarnatório, permanecem se reeducando, né, e buscando, né, o conhecer-se a si mesmo para se corrigir nos diversos, né, elementos do processo reencarnatório, inclusive no campo da própria sexualidade. Mas na figura, no momento que figura, né, a juventude, né, é preciso compreender que essa energia criadora ela tem uma função, e que essa função, né, é divina, né, e que ela deve ser assim vista e encarada, né, e que essa energia, né, ela existe, né, em função da necessidade do espírito evoluir, progredir, né, que não é o corpo ou o espírito que existe em função dessa energia, né. Ela deve ser sim canalizada, bem utilizada, no campo do bem, né, da construção benéfica, das relações afetivas, emocionais, né, no campo da evolução do espírito. Então, finalizando esse nosso estudo, né, do primeiro tema do estudo da sexualidade, fica essa questão, então, para os jovens, né, para todos, comentarem, né, aí nos comentários a esse vídeo, né, seja no canal no YouTube, né, ou seja lá na nossa
turma no Classroom, né, da Juventude 2. E você, jovem espírita, na sua visão, quais são os desafios relacionados à sexualidade, à energia criadora para a juventude? Então, deixamos essa questão para fomentar o debate, né, o pensamento de vocês a respeito da energia sexual reprodutora, da sexualidade, da energia criadora. Né? Solicitando, é claro, né, que participem, né, façam parte desse debate, né, dessa construção, desse estudo, comentando então, né, deixando, né, suas impressões, aí, seus comentários nesse vídeo, né, ou ali para quem está participando da nossa turma no Classroom, deixando os comentários lá. Nos próximos vídeos aí, então, nós vamos dar andamento a esse estudo, né, com as outras temáticas que nós comentamos aí no início do vídeo. Tá? Sempre que vocês quiserem, né, receber notificações quando tiver um novo vídeo, é claro, é interessante se inscrever ali no canal, né, do YouTube, né, para que, naturalmente, pelo aplicativo de vocês aí que estejam utilizando, recebam essas notificações. Tá? Desejo paz e bem a todos. Até o nosso próximo estudo nesse tema, a sexualidade, né, na juventude, que estamos fazendo aí nesse mês de novembro, né, como temos feito, né, todos os anos, né, utilizando esse mês para fazer esse estudo na nossa juventude espírita. Um abraço a todos, até breve, pessoal.